Olá, boa noite. Em uma semana surgem mais de 900 casos de notificação de dengue em Uberlândia. UFO organiza eventos sobre educação especial e inclusão escolar. No estúdio, a gente fala do mercado de leite brasileiro, concorrência com produtos importados, qualidade no processo de... Para UFO, tá no ar. Desde o início de 2019, Uberlândia já registrou mais de 3.400 notificações de dengue. Só na semana passada, surgiram 922 novos casos. O estado é de alerta. A Prefeitura Municipal chama atenção para os pneus que ainda estão entre os principais locais de foco do mosquito. Os quintais das casas também precisam de olhar atento. Cada um tem que fazer sua parte e chamar a atenção dos vizinhos, da família e dos amigos. Acontece até amanhã na UFO um evento para falar de inclusão escolar e educação especial. Nossa equipe acompanhou a programação de hoje. Vamos ver. O Centro de Ensino, Pesquisa, Extensão e Atendimento em Educação Especial da UFO, o CEPAI, com o apoio do Grupo de Pesquisa em Estudos da Linguagem, Libras, Educação Especial à Distância e Tecnologias, realizam simultaneamente os encontros. A organizadora e professora Eliamar Godoy fala sobre as atividades. O 8º Senace e 7º INPE são dois eventos articulados entre si que visam confluir trabalhos, estudos, pesquisas para desenvolver discussões, compartilhar conhecimentos e experiências relacionados às questões da educação especial, ou seja, os processos de inclusão da pessoa com deficiência. Flávia Mara é coordenadora do Programa de Atendimento e Apoio ao Surdo-Cego do Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. Ela foi uma das participantes da mesa sobre deficiência visual e surdo-cegueira. E lá a gente tem esse programa que é ligado a um departamento de reabilitação. Então a gente recebe jovens e adultos a partir dos 16 anos de idade com surdo-cegueira. Então a gente disponibiliza diversos atendimentos a essas pessoas. As condições de ingresso e permanência de estudantes cegos ou com baixa visão também fizeram parte da mesa redonda, como explica Késia Pontes. O meu foco é tratar sobre o ingresso e a permanência da pessoa com deficiência visual, seja cego ou baixa visão, no contexto escolar, A minha realidade é de ensino superior, mas também muitas questões servem para a educação básica, Eliana Ferreira, da Universidade de Juiz de Fora, veio participar do evento e também palestrar sobre audiodescrição. No Brasil, o número de audiodescritores ainda é muito reduzido. No entanto, o material didático escolar, ele precisa ser acessível também para as pessoas, principalmente as imagens estáticas no material didático. Por isso que nós estamos aqui discutindo com os professores para que eles entendam um pouco e conheçam esse recurso para que eles possam utilizar na sua sala de aula. A professora ainda conta o que está achando dos encontros. Muito interessante. Esse é um evento que precisa se repetir várias vezes, porque nós temos aqui grandes pesquisadores de diversas partes do Brasil, assim como nós temos também um professor na sala de aula trazendo a sua experiência e demonstrando como ele tem conseguido trabalhar com a questão da inclusão. Vale a pena participar. Segundo a Embrapa, até ano passado o Brasil era o 4º maior produtor de leite do mundo. Mesmo assim, a gente ainda compra leite de outros países. Há alguns dias, o governo retirou a taxa antidumping, pensada para garantir que o preço do leite de fora não seja muito baixo e prejudique a produção nacional. A medida não agradou a alguns produtores e o governo resolveu voltar atrás. Mas o assunto ainda gera discussão. Sempre na mesa do brasileiro, o leite é um produto que é consumido diariamente devido à saúde. Recentemente, essa bebida foi parar em vários jornais por conta de uma nova decisão do governo. Esse assunto veio à tona nos últimos dias porque nós tínhamos uma tarifa chamada tarifa antidumping, oriundos da Europa e da Nova Zelândia, do mercado comum europeu e da Nova Zelândia. E justamente nesse momento de transição, de novo governo, essa tarifa, a criação dessa tarifa chamada antidumping, ela teria que ser renovada, e não foi renovada. Com isso, nós perdemos o prazo de renovação da tarifa. Isso
provocou uma reação imediata, né, em toda a classe dos produtores de leite, em todas as entidades de defesa de classe, dos produtores e tudo. Por quê? Ela colocou nós novamente num fato evidente que as importações do mercado comum europeu e da Nova Zelândia poderiam entrar aqui novamente sem qualquer tarifação que defenderia o nosso produto interno. Justamente no momento onde os produtores mais precisavam de oferir lucros à sua atividade, se importava produtos com preços inferiores aos nossos e jogava o nosso mercado bem abaixo daquilo que os nossos custos de produção necessitavam. O governo, nos últimos dias, divulgou que poderia aumentar a tarifa de importação de leite para acalmar os produtores. Criou-se a tarifa antidumping e ela, nesse momento, então, teve que ser revista. Ela caiu, né, nesse momento, e a expectativa nossa é que o governo já voltou atrás nisso, e o que ele vai criar uma nova tarifa que vai compensar a tarifa que existia anterior. Mas veja bem, a nossa grande preocupação nem são os produtos oriundos do mercado comum europeu e Nova Zelândia. A nossa grande preocupação são os produtos oriundos aqui do próprio continente, através dos acordos do Mercosul, que nós sofremos concorrência muito grande, principalmente com produtos da Argentina e do Uruguai. Nesta fazenda, que fica a quase 100 quilômetros de Uberlândia, a produção de leite vem crescendo nos últimos anos. Atualmente nós estamos com um rebanho de 900 vacas em lactação, uma média de produção de 23, 24 litros, o que corresponde a quase 20 mil litros diários, né? E o rebanho é formado por os animais da raça Girolando e Gir Leiteiro, e que a gente já trabalha nessa atividade há aproximadamente 8 anos. Depois de o presidente Jair Bolsonaro anunciar no Twitter que o governo manteria o nível de competitividade do leite em pó com outros países, a equipe econômica estuda como fazer isso dentro das normas da Organização Mundial do Comércio e sem envolver o Mercosul ou outros países. O produtor de leite avalia o chamado antidumping. Acho que é uma questão de sobrevivência do setor leiteiro no Brasil. O presidente Bolsonaro agiu corretamente, rápido, assim como a população, na verdade, os produtores esperam, né? Porque essa situação de liberar o mercado para que o leite da União Europeia ou de outros mercados fora o Mercosul invadam o Brasil dessa forma, traria um colapso na produção leiteira, uma vez que o custo de produção do Brasil é muito elevado, dado a carga tributária que é altíssima. Com essa nova decisão, os produtores de leite e empresários esperam um resultado positivo do setor leiteiro. No entanto, a gente ainda precisa lembrar que o Brasil é inundado por leite também do Mercosul, da Argentina principalmente e do Uruguai. No mês de janeiro, na verdade, deste ano, as importações de leite provindas da Argentina são o dobro do ano passado. A nossa expectativa é que venhamos também estabelecer regras para a importação de produtos oriundos do Mercosul, principalmente a Argentina e o Uruguai. Bom, para falar sobre o assunto, a gente recebe hoje a Maria Aparecida Rodrigues, professora da Faculdade de Medicina Veterinária da UFO. Boa noite, Maria. Boa noite. E o Felipe Prado, professor do Instituto de Economia e Relações Internacionais da UFO. Boa noite, Felipe. Boa noite. Começo com você, Felipe. Por que o governo decidiu tomar essa decisão de retirar a taxa antidumping pensando economicamente? Como a gente viu, o setor rapidamente se mobilizou contra a medida do governo. Então mostra que o setor leiteiro, principalmente aqui no Triângulo Mineiro, ele tem uma estrutura de governança que possibilita esses produtores locais reivindicarem ao governo a volta dessa tarifa por conta do produto do exterior ser muito mais barato do que o nosso. Mas o que a nossa economia ganharia com essa retirada? Por que você acha que foi tomada essa decisão? Não, do ponto de vista das políticas em nível geral que Bolsonaro vem apresentando desde a eleição, em especial a abertura do mercado brasileiro para o exterior, a abertura desse mercado e a entrada de leite estrangeiro mais barato beneficia, a princípio, os consumidores.
Só que como o nosso produtor ele não está preparado para a abertura de mercado, porque aqui no Brasil nós temos condições de produção diferentes, nós temos um custo de capital elevado, nós temos dificuldades na infraestrutura e uma série de outros fatores como o custo da mão de obra, que é relativamente mais alto, faz, portanto, com que os produtores aqui produzam mais caro. Vindo o leite de fora, eu desarticulo essa produção. Qual seria o resultado prático? Você teria, num futuro próximo, produtores que sairiam da atividade e você reduziria a quantidade de leite produzido internamente. Professora, o que falta para o Brasil ser autossuficiente nessa produção de leite? A gente já é o 4º maior produtor, mas ainda precisamos comprar leite. Existe um déficit muito grande ainda, né, na produção, porque as indústrias elas precisam de um produto, inclusive de qualidade, para poder fabricar os queijos, fabricar os iogurtes. E esse leite ele tem que ser devidamente inspecionado. É uma preocupação grande quando vem um leite de fora, por exemplo, se a inspeção, por exemplo, está fazendo o trabalho corretamente, em quantidade suficiente em todas as indústrias. E também o que falta é incentivo para o produtor. O produtor, ele realmente tem alguns que param até de produzir, porque realmente eles não têm, o custo é muito grande. Os insumos, os funcionários que ele tem que pagar, a energia, porque hoje o leite é obrigatório ser refrigerado na fazenda. Então, nem todos os produtores ainda se adaptaram, porque nós temos a Instrução Normativa 62, e agora está vindo uma outra normativa aí, que é a 31. O que ela diz? Ela rege basicamente os parâmetros de qualidade físico-química e microbiológica do leite. Então, os produtores eles têm que se adaptar a essa instrução normativa, que ela é bastante rígida, porque em questões assim de quantidade de bactérias totais no leite cru, de células somáticas, então os parâmetros estão mudando da instrução normativa 62 para a 31, que vai entrar em vigor agora em 2019. Então, eles têm que ter um mecanismo de melhorar a qualidade, melhorar a produção, inclusive qualidade físico-química e bacteriológica. E para isso, eles precisam ter apoio do governo, precisam diminuir os custos, porque senão eles não conseguem produzir uma quantidade que o Brasil está precisando. Felipe, você acha que o governo vai conseguir fazer essa mudança, voltar atrás? Como foi mostrado na reportagem anterior, o governo agora ele já cancelou a tarifa antidumping, mas agora ele vai criar um outro mecanismo para tentar fazer com que o leite venha para o Brasil a um preço relativo próximo do que a gente produz aqui. Então, por exemplo, numa média, o leite brasileiro sai da fazenda, da propriedade rural, com um custo em média aí de R$ 1,10, R$ 1,15. Então você vai tentar aproximar o preço do leite do exterior a esse valor, criando aí uma nova tarifa, enfim, substituindo, trocando 6 por meia dúzia. Certo, então vai acabar saindo a mesma coisa. Vai tentar se equilibrar. Né? Bom, a gente já volta com o nosso debate. No próximo bloco tem as vagas de emprego em Uberlândia e ainda a previsão do tempo. Até já. Fique por dentro da programação da TV Universitária de Uberlândia. Conteúdos educativos e culturais e também científicos. Acompanhe, dê dicas, faça sugestões. Aproveite o espaço que também é seu. TV Universitária de Uberlândia. Educação e cultura é aqui. Não acorde apenas de 2 em 2 anos. Seu dever continua depois do confirma. Acompanhe e fiscalize os candidatos eleitos. Só assim as promessas feitas durante a campanha podem ser cumpridas para melhorar o Brasil. Ficar de olho em quem foi eleito é um dever com a democracia. Justiça Eleitoral. Esporte é qualidade de vida.
Estamos de volta e a chuva continua marcando presença aqui na região. Olha só. A quarta-feira pode começar ensolarada, mas a previsão é que as pancadas de chuva cheguem a qualquer momento do dia. A mínima é 19 graus e a máxima 26. Possibilidade de chuva também em Patos de Minas, com temperaturas variando entre 19 e 26 graus. Céu nublado e com chuva em Monte Carmelo. A mínima é de 21 graus e a máxima pode chegar a 28. Em Ituiutaba, as temperaturas sobem, com mínima de 21 e máxima de 30 graus. As pancadas de chuva também continuam. Sol entre nuvens e termômetros marcando entre 20 e 26 graus em Araguari. A probabilidade de chuva é de 80%. Hora de conferir as vagas do Cine Uberlândia. Vamos ver. O Cine disponibiliza uma vaga para psicóloga. É preciso ter ensino superior completo e a empresa pede 6 meses de experiência, salário a combinar. Uma vaga para quem possui experiência como cozinheiro. O salário é de R$ 1.300 e para preencher a vaga não é necessário ter completado o ensino médio. Há também 17 vagas para operador de hipermercado. A empresa pede 6 meses de experiência e ensino médio completo, salário a combinar. Oportunidade para auxiliar técnico em operações. É preciso ter 6 meses de experiência, ensino médio completo e habilitação tipo B, salário a combinar. E para quem tem experiência como auxiliar técnico de eletricidade, o Cine disponibiliza uma vaga na área. É necessário ter ensino médio completo e o salário é de R$ 1.974. Você se interessou por alguma dessas vagas ou quer ter mais informações? O Cine fica na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, número 136, no centro de Uberlândia. O horário de funcionamento é das 8 da manhã até 5 da tarde. Professora, a gente viu na reportagem o produtor comentando sobre o custo da produção lá fora ser mais barato do que o daqui. Como é que é o nosso sistema de produção? Ele é caro? Ele ainda é muito caro, porque o pequeno produtor, a maioria do leite que é produzido no Brasil, ela vem dos pequenos produtores. E os pequenos produtores, muitas vezes, eles não têm condições de se adaptar, como eu disse anteriormente, às instruções normativas, porque elas determinam o padrão de qualidade do leite. Se eles não têm condições de melhorar com relação à higiene, de ordenha, é um parâmetro que é super importante, porque a indústria ela compra o leite por qualidade, ela faz o pagamento por qualidade. Então, quanto melhor for o leite que ele produz, melhor rentabilidade ele vai ter. Mas o que está acontecendo no Brasil? O pequeno produtor, ele muitas vezes não tem condições de investir simplesmente que ele é obrigado a ter na fazenda. Ele pode colocar o leite dele num tanque coletivo, que é chamado tanque comunitário. Por exemplo, um vizinho compra um tanque e ele vai servir para vários produtores, para diminuir o custo. Exatamente, porque às vezes um produtor não consegue fazer essa compra. Professora, esse desequilíbrio na produção do leite aqui pode prejudicar a nossa economia? Sim. Parece que duas coisas são importantes. Você tem uma grande quantidade de empregos na cadeia produtiva toda, né? Da propriedade rural aos laticínios que produzem uma infinidade de derivados do leite. E mais uma vez é importante o seguinte, a dificuldade está, completando a resposta ali da professora, é o seguinte: o custo de capital no Brasil é muito caro. Nós temos as taxas de juros mais caras do mundo. O que faz com que um produtor rural, para comprar uma câmara frigorífica, que ele precisa pegar um financiamento do banco, por baixo ele vai estar pagando aí 12% de juros ao ano. O que um produtor na União Europeia não vai pagar. Além disso, nós temos um segundo problema, que é o problema da energia. Por exemplo, Minas Gerais tem uma das energias mais caras do Brasil, o que faz com que a produção de leite em Minas tenha um custo mais elevado. O que faz com que um produtor local ganhe entre 30 e 40 centavos por litro de leite. Se eu arrebento essa estrutura produtiva que já está montada dessa forma, eu vou perder os empregos que eu tenho nessa cadeia e vou fazer com que todos esses empregos sejam exportados para o exterior, porque eu vou trazer o leite, muitas vezes é o chamado leite industrial, e aí eu vou processar ele aqui e eu vou ter só um pedaço da cadeia produtiva. Então, assim, é uma decisão muito difícil que o governo tem que tomar,
porque as medidas de abertura beneficiam o consumidor, mas podem destruir vários empregos nesse processo. Professora, como você classificaria a qualidade do nosso leite? A qualidade do leite no Brasil depende basicamente da higiene de obtenção. Então, a ordenha é super importante. Então, ordenha mecânica ou ordenha manual. As instruções normativas, elas determinam que seja ordenha mecânica atualmente. A manual não é permitida? A manual, mais. há muitos anos atrás, era permitida para o leite tipo C. O leite tipo C hoje já não está mais nas instruções normativas. Então, ele não é mais classificado. Então, é permitido hoje, basicamente, a ordenha mecânica. Então, a ordenha mecânica custa cara, né? Então, é um insumo grande que tem um alto custo. Então, por isso que, muitas vezes, alguns produtores até não conseguem fazer esse tipo de produção. Então, a qualidade do leite, a gente passa pelo processo de ordenha e que tem que ter uma qualidade bacteriológica ideal e físico-química também. E essa fiscalização funciona? Em alguns setores, sim. As grandes indústrias aí, que tem fiscalização ou federal ou municipal, nós temos aí uma qualidade muito boa desse leite. Professora, a gente viu na reportagem a preocupação tanto do produtor quanto do representante da empresa de laticínios com essa relação com o Mercosul, que eles falaram, mais do que os países europeus, os países do Mercosul nos preocupam. Como é que você vê essa situação? É um pouco uma questão política também, você diria? Como é que a gente pode tentar resolver? Porque chuva de relações com os outros países que compõem o Mercosul, do qual há um livre intercâmbio de mercadorias. Então, por exemplo, a mesma reclamação que o setor laticínio está fazendo agora, ou dos produtores rurais estão fazendo agora, é a mesma reclamação que na Argentina a indústria automobilística faz, porque nós vendemos muito automóveis para eles, e uma série de eletrodomésticos. Então, nas relações entre os países do Mercosul, ora alguns setores vão ganhar, ora outros setores vão perder. E neste caso que a gente está debatendo, a abertura e a entrada de mais leite, por exemplo, argentino no Brasil, sem tarifa, porque nós temos esse acordo já assinado há muitos anos, faz com que o leite entre indiscriminadamente e vá competir com o leite produzido no Brasil a um custo mais elevado. Então, assim, é um desafio, inclusive nas eleições, Bolsonaro colocou o Mercosul como uma questão a ser debatida, justamente porque você tem setores da sociedade que estão perdendo com esse acordo que nós temos. Professora, pensando aqui no âmbito da educação da Faculdade de Medicina Veterinária aqui da UF, como é que é essa preparação dos estudantes para esse mercado? Você percebe o interesse dos alunos? Olha, o interesse na área de inspeção, basicamente, é muito pequeno, é muito pouco. Então, assim, o aluno, ele entra no curso de veterinária, existem várias áreas que ele pode atuar, mas, em geral, na grande maioria, é assim, a área de clínica, de cirurgia, etc. Mas a área de inspeção, basicamente, eles se interessam, basicamente, quando tem um concurso. Por exemplo, do Ministério da Agricultura, ou algum concurso estadual, né? Ou da prefeitura. Então, em geral, eles começam a se interessar quando existe alguma oportunidade. Certo. Professor, e o mercado consumidor aqui no Brasil, do leite, dos derivados, é significativo? Nós temos um setor, só a produção nacional gira em torno de 2,5 bilhões de leite, a depender do período de seca ou não. É um mercado, nossos produtos de laticínio são relativamente caros, por conta daquilo que a gente já discutiu aqui, mas é um mercado que permite, é um mercado que tem produtos que fazem parte da dieta brasileira e logo você tem ao longo dele uma cadeia. Como a própria professora citou, você tem no Brasil uma grande quantidade de pequenos produtores, então você alimenta uma cadeia de pequenos produtores rurais, principalmente nas cidades menores, não só do leite in natura, mas também dos seus derivados, como aqui em Minas você tem uma série de pequenos municípios que produzem queijo, você faz com que toda uma economia funcione em torno desse produto que é o leite, né? Então, é um produto importante que precisa ser preservado, inclusive porque faz parte da nossa dieta diária, né?
Certo. Professor, e em termos de tecnologia na produção do leite, como é que a gente está aqui no Brasil hoje? A tecnologia está muito boa com relação principalmente aos produtos que são esterilizados, o caso do leite UHT, que todo mundo conhece como leite longa vida, o leite de caixinha, né? Uhum. Então é um produto aí que está bastante sendo um comércio muito interessante, porque é um leite que se mantém fora da geladeira. Ele pode se manter na caixinha fechada antes de ser consumido. Ele pode se manter por em torno de 4 meses, em geral, sem precisar de refrigeração. Então, isso, para comércio, é muito bom. Então, em geral, é um leite que tem uma saída bastante boa. Agora, os derivados, os queijos, os iogurtes também têm um potencial muito grande e um consumo muito grande, né? Só que eles têm um preço até elevado. E também existe o processo da refrigeração adequada que tem que ser feito. Porque se um produto que tem que ser refrigerado se mantiver com uma refrigeração inadequada, nós temos as contaminações, às vezes. Uhum. Professor, como é que o mercado lá fora vê esse meio que um vai e volta que aconteceu aqui nessa questão do mercado? A nossa economia pode ser prejudicada? Na sua opinião, a gente comentou que é difícil, né, manter aqui um mercado bom para o produtor aqui, mas também ter essa relação ok com o pessoal lá fora? Eu acredito que para o mercado internacional, como por exemplo a Argentina, a própria Nova Zelândia e a própria União Europeia, eles possuem excedentes de produção. Então, se você não transformar o leite in natura em leite em pó, que é o que você consegue manter ele, você perde a questão da perecibilidade, ele vai durar mais. Há um interesse em entrar no Brasil por meio dessas políticas de liberalização do mercado, porque nós temos um mercado aí por baixo de 200 milhões de consumidores. Então, para o mercado estrangeiro, que pode perder parte da sua produção, porque lá fora o consumo já é atendido e sobra, vir para o Brasil é uma alternativa para gerar novos lucros. E logo nós temos um mercado para se consumir uma quantidade muito maior do que a gente consome hoje em dia. Professora, na sua opinião, o que seria ideal para os produtores de leite nessa situação? Olha, na situação atual, eu acredito que o principal é apoio do governo. É apoio do governo para que eles tenham os insumos mais baratos. Então, para aumentar a produção, ou até mesmo para ele não deixar de produzir, não deixar atividade, o governo ele tem que realmente dar um apoio. Incentivo. E cada vez mais nós temos que ter mais fiscalização também. Porque muitos produtores, às vezes, acham que por ele receber muito pouco da indústria o litro de leite, eles acabam parando de entregar para a indústria e eles vão fazer vender o leite diretamente. É o que a gente chama de leite informal ou leite não inspecionado. Então esse é um grande problema que nós temos no Brasil. Eles acabam querendo receber um pouco mais por litro de leite, não entregando para a indústria. E aí nós temos os graves problemas aí de leite não inspecionado, os queijos que são feitos com esse tipo de leite, que é o leite informal, e aí nós temos muito produto aí contaminado no mercado. Certo. Bom, professora Maria, professor Felipe, muito obrigada pelas considerações de vocês. Obrigada a você também pela companhia. O Jornal da UFO fica por aqui. Amanhã a gente fala dos animais usados em laboratórios para fazer testes científicos. A UFO tem estratégias para diminuir o número de camundongos e ratos, por exemplo, usados nas pesquisas. A gente vai contar detalhes aqui no JU. Uma ótima noite para você e até amanhã.